Fala, gente do Pod Sante, tudo bem? Começando mais um episódio. Hoje, coincidentemente, Robert, o episódio de número 55. Olha só, quase nada a ver com a convidada que nós temos hoje aqui, né? Tá dando um spoiler, né? Nossa 55ª entrevista. Nós escolhemos o time certo, né? Certo, perfeitamente. Deus tem o tempo certo, né? Ela tem estado à frente de um dos maiores movimentos de mulheres fortes e inspiradoras, plenas em todas as áreas da sua vida. Ela é esposa, líder, pastora, mentora e mãe de 3 meninas maravilhosas. Tem desbravado a forma de como viver e parecer mais com Cristo, que ela considera seu maior exemplo e Senhor. Como é que tá, Robert? Tudo bem? E hoje nós temos a honra de conversar com quem, Robert? Pastora Ângela Moroz dos Santos. Que alegria, gente. Obrigado. Obrigada por essa oportunidade. A gente que agradece. Todas essas citações, assim, eu sou uma mulher bem comum, né? Com bastante limitação ainda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal. Pastor, a gente tentou, né? E conseguimos finalmente, né? Acho que foram umas 2 vezes que a gente tentou, né? Mas eu fiquei feliz, assim, porque apesar das agendas, nós estamos esse tempo aqui de conversa, né? De mesa pra gente aprender e inspirar as pessoas que estão ali também, né? É verdade. Espero poder contribuir de alguma forma, né? Tempo de mesa sempre nos edifica. Amém. Vai contribuir sim. E como é bom, né? Nós estar sentado na mesa e sem tabus, né? Tu acaba conseguindo trazer a clareza, muitas vezes dúvidas que são comuns para todos, né? E acaba o pessoal não tocando nesses assuntos, né? Hoje eu gostaria de tocar em alguns assuntos, né? A pastora aqui, ela já trouxe. A pastora aqui nos bastidores, ela já foi falando algumas coisas que nos aguçou, né? É verdade, ficamos Então, curiosos aqui, eu tenho isso. certeza que a gente vai... Pastora, começa contando um pouquinho, então, da tua trajetória, da tua história de vida. Então, eu venho de uma família, meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos, né? Eu tive uma criação evangélica. Um período bem pequeno da minha infância que eu realmente frequentei a igreja. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos, não estava nenhum dos meus irmãos na igreja. E os meus pais também, não estavam congregando, né? Então, quando chegou aos 14 anos, posso falar a verdade aqui bem? Sim, deve, de preferência. Sim, de preferência, pode falar. O que aconteceu? Eu morava ali na Parada 59, né? Uhum. E eu tinha já todos aqueles princípios, eu não estava frequentando uma igreja, mas já tinha uma boa noção daquilo que eu não deveria fazer, né? Perfeito. Então, o que aconteceu? Eu morei na Vista Alegre e veio morar perto da minha casa o pastor Jerônimo, que tinha 4 filhos homens. Olha aí. E eu era uma adolescente de 14 anos, imagina, né? A vizinhança começou... 4 homens! Quem são os 4? Meu Deus! Então, a gente começou, assim, a perceber as rotinas, a conhecê-los de longe, né? Observar. Uhum. Né? E já ouvi falar, enfim, investigar, coisa de menina, né? Sim, perfeito. Então, foi quando eu conheci, assim, o Mauro, vi ele, assim, chegando da sua rotina de trabalho, né? E me interessei. E a minha mãe, que conhecia muitas pessoas crentes, recebeu a visita um dia de uma amiga. E eu estava lá porque a minha mãe fazia massa caseira, assim, capelete, ravioli. Estava lá enrolando uns capeletes com a mãe, chegou a visita e me convidou para ir no congresso de jovens. Ai, meu Deus! Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu nunca tinha entrado dentro de uma assembleia. Né? Sério? Sério. Eu, assim, a minha base foi meio parecido com luterano, assim, né? Não uma igreja pentecostal. Mais para as igrejas históricas, assim. Isso. E daí fui no congresso, né? Primeira coisa que eu fiz foi convidar uma amiga para ir junto, porque eu não conhecia ninguém. E adolescente precisa ter companhia, né? Precisa ter amigos. Então, convidei 2 amigas e elas foram comigo. E desde esse dia, então, eu comecei a ir, né? Naquele dia, o Mauro nem aí para mim, né? Nem tchum para ti? Eu vi ele, assim, de longe, já estava ministrando. Quem ministrou a palavra foi meu sogro.
E eu, uma novata, eu me lembro que ele fez a pregação dele dizer assim, acabaram-se os mancebos. Eu digo, mancebo? O que será mancebo, né? Eu nem conhecia essa palavra. Mas me chamou muita atenção, assim, o modo como ele pregou, né? Enfim, ele subiu em cima de um púlpito, ele trocou a lâmpada do teto, ele fez tantas coisas, assim. Aquilo ficou gravado para sempre em mim. E desde ali, assim, eu comecei a frequentar, né? Tinha os cultos de jovens na Parada 49. E foi um processo, assim, onde o Senhor realmente foi trabalhando no meu coração, me resgatando. E quando a gente nasce, né? E sempre aquele medo. Ai, Senhor, será que eu estou na igreja porque eu gosto dele? Ou porque eu estou por tua causa? Não me deixa, né, prosseguir se não for por ti. Eu tinha esse medo dentro de mim e orava assim. Mas eram as duas coisas, né? Mas claro que o Senhor fez... É um temor, né? Um temor que tinha. E logo em seguida, assim, veio se convertendo todos os meus irmãos, né? Então, depois veio a minha irmã mais velha, o André, que hoje, meu irmão, serve, né? Hoje é pastor ali. Na igreja junto com vocês. Com nós, então, foi nesse processo. Ele veio também, se converteu e assim, todos, né? Foram vindo, o Anderson, Davi, a Daniele, e todos, de certa forma, hoje atuam na igreja local, servem a igreja local. Foi um processo muito lindo. Enfim, depois de 4 anos orando, casei, né? Até que o Mauro se rendeu. Não sei se foi ele que me escolheu ou foi a mãe dele primeiro, né? Mas ele tinha tantas inseguranças, eu creio que inclusive por causa do ministério, né? Por causa do chamado, e esse também era pesava muito, até para mim, né? Sabe que esses dias nós fomos ministrar na Bolívia, né? Sim, fizeram uma viagem lá. Foi muito legal, muito porque foi uma igreja, é um pastor que cuida de uma igreja de jovens estudantes de medicina na Bolívia, jovens brasileiros. Uau. Que estudam medicina na Bolívia. Em Cochabamba? Em Cochabamba. Uhum. Foi uma experiência maravilhosa, fantástica, assim, na minha vida. Um testemunho de vida, inclusive. E foi tão interessante porque o Mauro estava ministrando para os rapazes, né? Uma igreja de jovens. E eu ministrando para as mulheres, para as meninas. E daí a gente estava conversando um pouquinho e elas faziam perguntas. E depois, quando nós unimos todos, assim, eu fui descobrir que ele estava falando sobre as suas orações enquanto solteiro. E eu falei lá sobre como eu orava, né? Sendo que eu olhava para ele e já tinha esperança, sim, né? De tê-lo como esposo. Então, a minha oração era, Senhor, também só me dá se eu tiver condições. Sim. De ser essa pessoa. Porque até então era uma jovem muito tímida, sem berço, né? Pastoral, ministerial. Então, tinha também esses medos, né? Eu orava assim. E ele orava como? Ele dizia assim, Senhor, só me dá uma esposa que cozinhe e que não me atrapalhe, que receba os meus amigos. Então, e foi tão interessante, olha como cada um orando de um lado, de um jeito, mas unindo, né? Para um mesmo propósito, pensando naquilo. Então, foi tão especial. Depois de 4 anos, então, o Mauro, né, decide, a gente começa a namorar, casa. Tivemos nossas filhas muito cedo. Só né? Antes, deixa eu te interromper na tua respiração. Nesses 4 anos, então, vocês não estavam namorando, estavam orando? Não, eu orava. Porque eu gostava dele. Ele não gostava de mim. Entendi. Vocês se conheciam e tu estava por estes 4 anos orando por ele. Imagina, eu era uma menina de 14 anos, nova na fé. Né? Sem histórico de família também que vai te orientar assim, família. Né? Eu me converto, o Mauro dirigia a igreja, os cultos, ele tocava bateria quando podia, ministrava louvor, pregava, né? Fazia tudo na igreja. E eu estava só me convertendo. Então, uma distância ministerial, assim, de estatura espiritual muito grande.
né? Então, assim, ele tinha esses medos, né? Com certeza. Enfim. E também naquela época, como é que era? O pastor, eu brinco até hoje quando eu falo, eu digo, o pastor prega e casava com quem? Com quem cantava. Né? Quem tá na frente? É verdade. Geralmente, não sei qual é o teu berço aí, mas... Não, mas a gente sempre vê, né? Tanto que uma vez, na verdade, perguntaram, né? Falaram, não, tu traz uma palavra pra nós, desculpa te interromper. E a tua esposa vem e canta. E eu falei, mas ela não canta. Isso! Porque isso comum, tá tão, assim, era tão forte essa cultura, né? A irmã louva. A irmã referida louva, né? Então, também tinha isso, né? Qual vai ser a esposa? E a expectativa. E todo mundo perguntando quem vai ser. Então, e eu sem entender muito direito as coisas, assim, né? Fui esperando. Né, foi esperando, assim, esperei 4 anos. Tentei de todas as formas não gostar. Nossa, assim, foram, meu Deus, 4 anos muito intensos e sofridos, né? Mas parece que quando... e teve um período, assim, muito difícil, porque ele andava com uma fotografia de uma dessas cantoras. Ele estava namorando. Sim. E daí ele dizia que ia casar. Puxa vida. Ué. Daí foi assim, né? Eu digo, agora ou eu preciso deixar de gostar desse cara, né? Senão vou me magoar, lógico, claro. Não, já estava, né? Sim, mas pior, né? Imagina. Então, foi bem difícil, assim. Foi um período, assim, que eu tentei me resguardar para não me ferir tanto. Já não participava mais tanto dos retiros. Tentava evitar para não me magoar, né? Mas também foi onde eu me ergui de alguma forma, sabe? Me oportunizei, tentei dar oportunidade a outros rapazes na época. E quando eu fiz isso, né, ele já tinha terminado com essa menina, foi quando ele abriu os olhos. Parece que quando ele viu que já não me tinha, né? Então ele se rendeu. E foi quando a gente começou. Foi quem acompanhou, assim, até hoje a gente tem os nossos amigos que acompanharam, né, todo esse processo, que nos incentivaram, que estiveram junto com a gente. É tão lindo, assim, existe uma história. Nossa igreja não é uma igreja que aconteceu agora. Não, uma igreja que vem de há mais de 20 anos, né? Então, quem passou esse tempo comigo está até hoje congregando comigo, a maioria deles, né? Quer dizer que encontraram verdade também em vocês, né? Exatamente. Então, foi muito legal, assim, o nosso primeiro momento. E muitas meninas gostavam dele, né? Então, foi foi bem difícil. Imagina, gente, vou dizer para vocês, imagina o quanto eu esperava namorar com ele, né? Mas eram tantas pessoas gostando dele que ele disse assim, amor, a gente não vai poder entrar na igreja de mão dada de início. E eu, como assim? Tudo que eu queria era entrar de mão com ele. Né? E eles, não, vamos devagar, né? Para não dar um choque. E daí foi bem difícil esse processo, assim, precisou ser bem respeitado. Estava mexendo com os sentimentos de muitas pessoas, né? Mas a gente, graças a Deus, assim, conseguiu vencer. E depois disso, graças a Deus, todo mundo casou. Foi daí todo mundo se libertando e boa, também se encontrando, né? Oh, beleza! Então, daí a gente casou, né? 2 anos namorando. Casamos e logo, assim, 2 anos e meio, mais ou menos, eu tive minha primeira filha, Ana Luísa, né? Com 2 anos e meio de casado. Bem cedo. Jovens. Bem cedo. Foi, assim, muito rápido. Até porque o Mauro tinha cuidava de igreja, pastoreava, né? Ele já não casou tão novo. Ele já tinha 26. Eu casei nova, eu casei com 20. Vocês têm 6 anos de diferença. 6 anos de diferença. Então, ele já estava com 28, quase 30. Uau. Para uma pessoa que está pastoreando a igreja, é importante também ter essa experiência, né? Perfeito. E hoje eu dou graças a Deus que eu tive, porque foi uma atrás da outra, né? Que bom, eu tinha saúde, tinha força, né? Passei por 2 gestação, assim, bem tranquila também. Não teve complicações, nada. Parto é parto, não, né? Sim.
Ele é, se é de cesárea, se é normal, ele é sempre parto. Então, eu tive a Ana Luísa, né, que já vai fazer 23 anos. A Isabela, que 22. Daí eu tive elas muito pertinho também, as duas, né? Eu costumo dizer, eu sou mãe de extremos, né? É muito perto, é muito longe. E né? veio a Aurorinha bem longe. Depois de 14 anos. Uau, né? longe Então, mesmo. a Ana Luísa e a Isabela, elas têm diferença de 14 dias. Elas ficam 14 dias com a mesma idade. Uau. É como se eu tivesse tido gêmeas com duas gravidezes. Uhum. E depois de 14 anos eu tive a Aurora, né? Foi o nosso presente. Eu costumo dizer que é um presente porque parece que veio fora de tempo, né? E Deus sempre tem uma forma de falar comigo que é através dos irmãos na igreja, né? Às vezes aquilo, de tanto eu escutar, parece que cai uma ficha. E foi assim com a Aurora. Eu tinha engravidado, não estava esperando, achei que nem engravidava mais, já tinha perdido minha idade de engravidar. E quando eu me vi grávida, né? E daí aquela expectativa de todo mundo, né? Primeiro aquela expectativa da igreja, agora é um menino, agora é um menino, agora é um menino, todo mundo agora é um menino, agora... Nossa, né? A gente precisa... Melhor de 3, né? Daí começa aquela pressão primeiro da igreja, agora é um menino. É que, gente, desculpa interromper de novo, mas assim, vocês não têm ideia. O meu pai, o pastor Miguel dos Santos, cuidou muito tempo de igreja e ele falava, quando um pastor que está à frente de uma igreja, o Robert também deve ter sentido isso pastoreando a AD Jobim, ele tem alguma coisa na vida dele, a igreja inteira tem a mesma coisa com ele. Uhum. Se ele tem um filho, a igreja inteira parece que tá grávido junto. Tá grávido junto. E são várias pessoas querendo opinar, querendo falar. Então, esse peso, né, que torna diferente a gestação de uma pastora e de um pastor, né? De uma pessoa. Mas eu creio que é tudo na boa intenção, Claro. assim, porque a igreja ama, né? Isso, no mesmo tempo que às vezes parece ser tá se intrometendo, mas é um cuidado, zelo, né? Sim, Eu sei porque sim. a Radassa nasceu nesse meio tempo, né? Exato. E daí todo mundo, a gente não moramos longe um do outro hoje, das pessoas que eu congregava, amam a Radassa como se fossem tios e tias. Olha A pessoa que vive a vida junto. E daí foi isso, assim, engravidei da Aurora, né? Já tinha 39 anos, aqueles medos de mulher, né? Imagina, 39, como vai ser essa gravidez? Enfim, a gestação, o corpo já não responde tão bem como, né, na tua juventude. Tudo é diferente, já fica cansado mais rápido. A igreja já estava, assim, diferente, né? Imagina, 14 anos, né? A minha vida ministerial está diferente. Já existe uma outra demanda. Como eu vou dar conta dessa criança? Eu já não fico mais tanto tempo em casa como eu fiquei das gurias, dando atenção, bastante atenção para elas e liberando o Mauro. Agora existe uma agenda intensa que eu também preciso dar conta. Será que eu vou vencer? Senhor, né? Todos esses questionamentos assim vinham, como vai ser? Porque eu, ao mesmo tempo, tinha muito entendimento do que era ter um filho. Essa realidade, Sim, né? E seu terceiro, já sabia né? o que era. Então, vieram muitos medos, assim. Mas foi tão interessante porque todas as pessoas, logo que a Aurora nascia, olhavam para ela e diziam assim, que presente. Que presente Deus te deu. Que presente. Até que chegou um momento que uma pessoa disse isso para mim. Caiu a ficha. E a ficha caiu. Eu tô tentando te dizer, Ângela, que eu te dei um presente. Gente, um filho é um presente que só Deus pode dar. Isso é verdade. Né? Que é Deus, esse presente ele vem do céu, tu não conquista por mérito simplesmente, né? Eu não fiz força nenhuma, e ela é um presente de fato, ela trouxe um renovo na nossa vida, né? Ela preencheu todas as coisas, fez com que a nossa família se tornasse mais completa, né? Agora, assim, parece que ela veio, como diz o texto, na plenitude dos tempos, né? Hoje eu vendo as minhas filhas
indo, né, rumo ao casamento, eu ainda olho assim, que bom que eu tenho a Aurora. Então ela preenche tanta coisa, sabe? Inclusive para as minhas filhas, inclusive para o Mauro. Então ela foi um presente de Deus mesmo, né? É fácil cuidar da Aurora, é tranquilo ficar com ela, né? Ela é a expressão mesmo do amor de Deus e do cuidado dele para as nossas vidas. Como ele supre, né, em todos os momentos, né? Ao mesmo tempo que, né, que a gente precisa se doar, se esticar, né, servi-los, eles também vêm de uma forma assim, nos suprir em tantos aspectos. Pastora, a senhora falou sobre a sua preocupação, né, sobre a terceira filha, não quer ser a terceira, mas sobre a gestão do tempo, como seria lidar com isso, né? Sim. E como que é, então, lidar com isso? Porque daí a senhora tem 3 filhas, tem uma igreja, tem a sua parte profissional. Como que é? Em seguida, assim, eu me lembro da frase da Thalita Pereira, né? Você vai dar conta. E fica repetindo aquilo na mente. Você vai dar conta, né? Não é fácil, né? Mas não é fácil para nenhuma mulher, né? Mas servir a igreja local, assim, também é uma satisfação muito grande. E enquanto eu sirvo, né, eu creio que eu também estou passando uma mensagem para ela. É claro que a gente precisa equilibrar todas as coisas, né? Eu hoje, como a minha formação é pedagoga, né? Eu sou pedagoga. Se eu tivesse tido a minha formação quando tive a Ana Luísa e a Isabela, eu teria tido menos erros, né? Eu teria feito algumas coisas diferentes. Então, hoje eu observo muito o que a Aurora fala, sabe? Eu avalio e considero aquilo. Então, por exemplo, semana passada ela disse assim: mãe, quando é que eu vou fazer a minha noite do pijama? E eu automaticamente pensei: uma noite do pijama, vou ficar uma noite sem dormir. Como é que eu vou trabalhar no outro dia? Como é que eu vou dar conta? Eu já, né? Então, eu fiquei protelando, assim. Disse, tá, filha, a mãe vai ver. A mãe vai ver essa noite do pijama. Só que isso não saiu da boca dela. Mãe, quando é que vai ser a noite do pijama? E ela já estava convidando as coleguinhas. Até que eu parei e disse assim, é muito importante a noite do pijama para ela. Então, eu agendei. A mãe está agendando, olha aqui, ó. Eu precisei mostrar, porque ela queria que fosse agora em abril. Eu precisei assim, olha aqui o que a mãe tem de agenda, ó. Tudo isso aqui. Então, a mãe precisa que tu entenda que agora nessas noites não dá. Vamos para o próximo mês, em maio. Daí a gente agendou para maio a noite do pijama. Tá lá agendado. Hoje o Mauro quis marcar outro compromisso na mesma noite. Eu disse... Ixi. Temos noite do pijama com a Aurora. E eu precisei agendar. Se tu quiser trocar, quem vai ter que conversar com ela é tu, não é? Sabe, gente? Então, assim, ó... a filha não vai dar certo. Eu equilibro, assim... É muito difícil. Nós tivemos um retiro semana passada, que foi um retiro de pastores. O Roots, que é um retiro de descompressão e de muita escuta. Né? Oportunizando a liderança que nunca tem a oportunidade de falar do coração, de falar dos seus problemas também, né? Então, a gente tem pastores de todo o estado, né? De muitas cidades. E não só da nossa denominação, mas de outras também. Isso é muito legal. E foi um retiro maravilhoso, tem sido uma experiência fantástica, né? E o Senhor tem trabalhado tanto na nossa vida, assim. E eu fiquei 2 dias e meio fora. Mas o que eu fiz? Eu tinha alguém para deixar a Aurora. Eu prefiro que ela fique em casa, que ela não saia, porque a Aurora é caseira. Então, eu tenho todo esse cuidado. Prefiro. Às vezes, eu não consigo, preciso deixá-la em outro lugar. Mas o que eu fiz? Eu digo, já que é eu que fico com elas pelas manhãs e ela estuda à tarde... Eu digo, vamos ficar na segunda e terça nós saímos só depois que eu levar a Aurora. Eu tenho mais uma manhã que eu fico com ela, que eu faço o tema com ela, né? Que eu dou almoço para ela e depois desse horário a gente sai. Então, pequenos detalhes. É uma manhã a mais que eu tenho com ela. Uau. Se eu saio de manhã, já são 3 dias inteiros que eu fico sem ela. Então, eu considero esses pequenos detalhes, avalio e tento moldar a minha agenda cuidando disso, né? Que eu sei que é importante para ela.
aquele momento da manhã onde a mãe faz o tema junto, acompanha, sabe qual é a dificuldade, né? Então, para mim, é bastante importante. E vou conciliando na medida que eu né, dou conta. Eu hoje, assim, tenho aprendido, né, que o não também ele é importante. Porque eu preciso ter uma lista de prioridades na minha vida, né? Ano retrasado, por exemplo, em 2022, eu perdi minha mãe, né, em dezembro. E foi um ano muito intenso, porque eu participei daquela... a Bíblia de Toda Mulher, onde eu contribuí com 5 devocionais. E naquele ano foi um ano assim que eu saí demais, sabe? E eu não consegui ir tanto na casa da minha mãe. Isso me fez refletir bastante quando eu perdi ela, né? Não foi uma coisa intencional, porque eu amava ir na minha mãe, né? Mas foi também um ano lindo, porque eu também tive essa oportunidade, mas eu poderia ter feito diferente, né? A gente cresce com tudo, e eu cresci muito com a perda da minha mãe, do meu pai, que foi bem pertinho, uma coisa da outra. Então, hoje, assim, eu digo pro Mauro, Mauro, eu não vou misturar tanta coisa junto numa mesma semana. Eu vou tirar essa agenda, mas essa eu não vou ir, né? Mesmo que assim, o convite seja um convite, nossa, assim, que mexa com a gente, que dê muita vontade de ir. Eu paro para pensar, avalio, oro, né? Penso na minha casa, penso na minha saúde, penso na minha condição. Então, é dessa forma, né? Não deixo de fazer nada, porque servir ao meu Senhor também é a minha maior motivação, né? Porque é muita coisa para pesar, né? O tempo é precioso, né? Ele tem para dividir o teu tempo, tu botou isso aí, então, esposo, congregação, filho. E cada um deles precisa de um tempo, né? De qualidade. Né? Exato. Não, na verdade, a família, por exemplo, ela é um ministério. Sim. Ela é um ministério, e é o primeiro, e é aquilo que eu creio que o Senhor vai pedir, né? É a primeira coisa que ele vai perguntar. E os teus filhos? Mas também, assim, a gente precisa saber equilibrar, porque o fato de eu ir para a igreja e os meus filhos me veem servindo também é uma aprendizagem. Com certeza. Eu me lembro que a Ana Luísa, quando ela ficou 1 ano, né? Tanto ela como a Isabela ficaram 1 ano no IC College, né? Na igreja da cidade, fazendo a escola. E quando ela voltou, foi tão engraçado, porque quando a gente entrou naquela rua, que a gente chama a Rua do Valão, né? Que dá na nossa igreja, ela disse assim, dentro do carro, estávamos todos nós indo para a igreja. Ela disse assim, como eu não vou amar ir para a minha igreja, se foi o que eu sempre fiz toda a minha infância. Uau! Nossa, essa é uma frase muito forte. Muito forte. Como eu não vou amar, se isso é a minha vida, né? Nossa. Então, maternidade também é isso. Eu também estou ensinando, né? Quando a Aurora, assim, não quer. Ai, mãe, tem que. Eu sei que ali tem dias que ela está cansada e que eu não devo tirá-la de casa. Como mãe, eu faço essa leitura também. Mas tem outros que eu sei que... Não, filha, bota uma roupa e vamos junto com a mãe. Porque o que ela vai ver, que é o exemplo, como ela vai participar, como ela vai se envolver, criar os seus laços, né? E isso também é importante. A minha filha precisa criar amigos dentro da minha comunidade, onde eu sirvo. Essa dica é valiosíssima, muito importante. Ela é importantíssima. Eu tenho dito hoje para pais, sejam intencionais. Perfeito. Sejam intencionais com seus filhos, se aproximem de casais que tenham filhos da mesma idade. Ótimo. Que o seu filho tem. Por quê? Porque eles precisam criar elos desde cedo. Amizades. Por isso que é tão importante a noite do pijama, né? Eu abri minha casa. Porque às vezes a gente diz assim para o pai, não, é importante tu criar o teu filho nos caminhos do Senhor. Mas o que são os caminhos do Senhor? Eu abrir a porta da minha casa, eu promover noite do pijama, né? Eu fazer comida para eles, eu me desgastar, eu ir junto.
Eu promover, dá trabalho, gente. Não é só ensinar a fazer devocional, dá trabalho ser pai e mãe, né? Então, eu tenho dito isso, sejam intencionais. E sabe que teve um período da infância da Aurora que eu não via muitas amiguinhas. E eu comecei a me preocupar. E agora não, agora ela já tem, assim, um bom círculo de amigas, assim. Por quê? Porque além de ser importante na infância dela, vai ser importante na adolescência. Porque o que o adolescente precisa? Ele precisa pertencer. Isso, pertencer a um grupo, né? Ele precisa pertencer a um grupo. Daí lá na escola, quando todo aquele grupo estiver fazendo aquilo e ela não concordar com aquilo, ela vai saber que existe um grupo que também não concorda não com aquilo. concorda. E esses são os meus amigos. Eu não preciso concordar com esse e ser aceito nesse grupo, né? Isso aconteceu com a Lu e a Bela, né? Quando entraram para a escola no ensino médio, o que aconteceu? Nossa, cada colega ali tinha uma vida e a maioria não eram cristãos, não conheciam a verdade, nem os princípios, então andavam aleatoriamente conforme os seus pensamentos e sentimentos, né? E elas chegaram e não precisaram daquilo para se afirmar, né? Então, elas conseguiram, pelo contrário, elas influenciarem com a convicção e com a verdade que elas criam, né? Então, olha como isso é importante até para os nossos filhos serem luz. Né? Então, tem que ser intencional, gente, desde cedo. É pagar um preço, né? É pagar o preço. Então, hoje, eu faço força, né, para que a minha filha tenha bons amigos desde pequena. A Aurora é criança, mas já tem lá as suas amizades, né? Então, sejam intencionais. Ser pai dá trabalho. Né? Né? Que tem uma frase que diz que trabalho de parto não é só na maternidade, né? Vai um pouco além, vai alguns anos além ainda de ter o parto somente, né? Mas dá Acho muito que é trabalho. pra vida, né? É pra vida. Não é só na maternidade, não é só quando nasce, né? Caso, as minhas filhas não casaram ainda. Mas eu vejo que até algumas mães compartilham comigo, Angela, e depois tu vai ver, depois que casam, a gente continua se preocupando, a gente ainda está com os olhos assim sobre eles, aí tem outras preocupações e eu creio que é assim. E essa separação, agora falando das tuas filhas, eu acho que não vai ter como porque tu ainda não viveu essa experiência, né? Mas a separação de pais se tornando parentes, né? Que uma vez eu ouvi, inclusive, o Mauro comentando sobre que há limites que têm que ser colocados, né? E limites que têm que ser respeitados também. Não, né? Aquele que precisa ter a sua família, né? Isso Deixa aí. Pai e mãe. Isso aí. E une-se a sua mulher, né? Exato. Vocês enfrentaram, tu principalmente como mulher, como que enfrentou essa situação de agora não sou mais... não é que eu não sou mais, mas eu não posso... Não quero errar. Não sou mais a filha do papai ou a filha da mamãe, agora... Agora eu sou a mulher da minha casa, né? E tenho o meu marido... Foi tranquilo? Para mim foi tranquilo, assim, né, André? Não sei, a nossa geração foi um pouco diferente da geração de agora, por exemplo, das minhas filhas, né? Imagina que 6 irmãos, né? Pois é. Dividindo um mesmo quarto. A gente não vi a hora, então, disso aí. Eu não vi a hora de ter minha casa. De ter o meu canto, as minhas coisas, né? E... Nossa, a gente dividia lá um beliche, um roupeiro para 3. Nossa. Então, tudo que eu queria era a minha casa. E hoje é muito diferente, né? Porque a maioria hoje é 2 filhos ou 1 filho. Então, tu verdade. já tem o teu próprio quarto, já tem a tua E própria os casa. pais tentando dar tudo, né? Exato. Enquanto que a nossa geração era uma luta. A gente, para adquirir alguma Dividir coisa, tudo. a gente lutava, né? Saía para trabalhar muito cedo. Eu saí com 14 anos para trabalhar fora, né? Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E ainda fiz um curso técnico. Gente, eu fiz curso técnico de contabilidade 4 anos. Quando o ensino médio, aquele técnico que era 4, assim, porque aquele curso me dava maiores possibilidades de emprego. Né? Então, essa era a nossa realidade. Eu nem estudei o que eu realmente queria. Eu estudei aquilo que me dava mais. Porque eu precisava trabalhar. Uau. Né? Então, essa era a nossa realidade.
Então, para mim, sair de casa, assim, foi bem tranquilo. O Mauro já tinha 26, a minha sogra quase empurrando ele. Casa, casa. 4 homens, né? Imagina, 4 homens, assim. 5 se considerar o marido, né? Isso, 5 se considerar o marido. Então, queria que eles casassem, né? Então, e eu morei 2 anos com a minha sogra, né? Imagina, eu estava grávida da Ana Luísa. Ah, grávida? Estava grávida da Ana Luísa e a gente já Recém-casada. tinha um terreno. A gente queria acelerar a nossa construção para deixar de pagar aluguel, Uhum. né? Então, a gente foi morar com o meu sogro e nós moramos 2 anos com os meus sogros, assim. Ganhei a Ana Luísa e a Isabela dentro da casa deles. Ah, Mas foi, assim, bem tranquilo. Meu sogro sempre respeitou, minha sogra também, respeitando os nossos espaços, assim, né? Tentando nos ajudar, né? Naquele movimento de chegando filho, uma atrás da outra, assim. Foi um tempo de renúncia também, né? Porque é óbvio, a gente está compartilhando a mesma casa, não é fácil, não te dá total privacidade, né? Mas, assim, de extremo respeito um com o outro, sabe? E o Mauro, assim, sempre tendo um cuidado de também botar esses limites, né? Necessários. Ele teve sempre muita consciência disso. Nós precisamos, né? Criar a nossa família, a nossa cultura familiar, né? E o meu sogro e minha sogra sempre respeitaram muito. Então, foi bem, bem tranquilo. Agora, com as minhas filhas, eu sei que eu também vou precisar enviá-las, né? Mas hoje ainda estava dizendo na mesa. A gente fala, porque já estão namorando. Então, quando elas podem, elas vêm almoçar em casa, né? A Isabela saiu do serviço, veio hoje numa corrida e almoçou em casa. E eu disse, quando casar, vocês não me abandonem. Ao menos uma vez na semana venham almoçar comigo, né? Porque eu Olha vou só. sentir muito. Não não porque eu não quero, eu quero que viva, né? Porque eu acho que o pai, ele precisa, essa flecha precisa ser lançada, Sair da né? aljava, né? Sair da aljava. Enfim, conquistar o seu espaço, o seu propósito. Mas pai e mãe é pai e mãe, e né? alguma delas tem a pretensão de ir para fora do país? Não falam nisso. As 2 amam a igreja local, né? Amam servir ali. Na verdade, toda a minha casa ama a igreja local, né? Não tem um chamado específico para um outro lugar. Não, até mesmo para capacitação, né? Com um pouquinho, por voltar. Agora, nesse primeiro momento, não. Assim, não vejo isso. Elas ainda estão fazendo a graduação, estudando, né? Então, isso vai um longo tempo ainda na vida delas, até concluir. E a Isabela faz fono, a Ana Luísa faz psicologia. Então, a ideia também é ir construindo uma vida profissional, né? Daí eu não sei, né? Como é que cada um vai... Isso, o futuro, daí é elas que vão dar conta. Mas está a oportunidade aberta, né? A Ana Luísa, nós temos a cidadania alemã, né? Isso também Olha, dá legal. uma oportunidade para elas. Vocês querendo- possuem a cidadania. Sim, cidadania É uma alemã. das mais difíceis de conseguir. Eu tenho um amigo que fez uma pesquisa ancestral bem extensa, assim, e é uma das mais difíceis. Então, é uma excelente oportunidade. Na verdade, os meus 3 irmãos moraram na Alemanha, né? Uhum. E o André, enquanto estava lá, ele conseguiu a cidadania e todos nós já tiramos. Então, Que maravilha. mas isso elas nem falam, nem cogitam, nem se E tu insinuam. nem incentiva também. Não incentivam muito. Porque a gente logo pensa, né? Qual é a Vai ficar ideia? longe. Todo mundo que vai, começa a ganhar filho, a ideia diz assim, agora. É. Os nossos filhos estão longe dos avós, né? Então, a ideia sempre é voltar. Vamos Perfeito. voltar para o Brasil. Então, fica um tempo, mas querem voltar. Porque, na verdade, o que mais pesa, né? É a família. É a família, porque a Alemanha te dá muitas oportunidades, né? Na verdade, o governo te dá condições de tu viver, de tu estudar, te dá uma moradia, te dá uma condição financeira para te começar a tua vida, até que tu esteja falando a língua e arruma um emprego.
Nossa. Ó, que legal. Então, assim, daí tu tem Eles te adotam praticamente. tu tem saúde, tu tem educação, tu tem tudo, né? Só que o que pesa quando tu tá longe? Eu tô longe Família. da minha família, Saudade da família. né? Então, não tem o que pague. É isso que a gente tem visto em todos os missionários, todo mundo que, né, que foi por uma oportunidade, hoje eu tenho dito como é difícil e que dor é ganhar os filhos longe dos avós. Então, as minhas filhas, como vem tudo isso, eu não sei se elas nesse período iriam, né, para fora do país, assim. Sem contar que elas amam servir ao Senhor onde estão. Eu queria te perguntar uma coisa muito importante, assim, é uma pergunta em 3 partes, na verdade. Eu queria saber se você tivesse, né, como a gente tem mulheres, meninas e também homens, né, de todas as idades, que conselho que a Ângela daria para a Ângela de 14, 15 anos? Que conselho que a Ângela daria para a Ângela de 30 anos? E que conselho que a Ângela daria para a Ângela de hoje? Uau! A pergunta é longa, eu me É. esforcei, essa eu me puxei. Vim pensando assim. Eu acho que para de 14 anos, o conselho que eu daria que para mim foi decisivo para o meu futuro, né? Que eu sei que é algo muito difícil de fazer, mas é essencial para a vida. Espera. O tempo da espera. Olha que o livro de Tiago vai dizer que a paciência, ela tem a sua obra completa, né? Então, enquanto nós estamos esperando, o Senhor está trabalhando em nós. Verdade. Né? E foi um tempo que eu digo na minha vida eu esperei 4 anos. E tu me fez essa pergunta, 4 anos, e daí vocês, né? Eu estava esperando alguém que não gostava de mim ainda. E orando, né? E eu nem sabia orar tão bem, nem sabia orar direito naquela época, né? E também não tinha muitas pessoas que nos mentoreassem. Porque antigamente não tinha ninguém que cuidava de quem estava namorando. Não era uma cultura. Hoje existe uma cultura na igreja, né? Então, o tempo de espera, ele é muito importante. Eu sei que a gente fica ansioso, a gente fica inquieto, a gente quer que aconteça logo, a gente quer saber se a pessoa gosta de mim, a gente quer começar a namorar para que todo mundo veja, né? Eu quero viver o que todo mundo está vivendo, afinal de contas, todos os meus amigos já estão namorando, eu não estou, né? E começa, assim, essa pressão mesmo. Eu não me enquadro como todos estão, né? Eu quero ser dessa forma. Então, mas espera, porque Deus, ele é fiel. Ele nos vê, né? Deus é um Deus que nos vê, sabe da nossa intenção, né? Se a gente for fiel no pouco, ele vai ser no muito. Ele está cuidando, ele está nos vendo. Então, espera, né? Espera que as coisas vão acontecer e vão acontecer no tempo certo. Só para concluir, a de 14, né? Um dia o Mauro me chamou para sair. E eu me lembro que eu criei muita expectativa naquele dia que ele me convidou para sair, mas eu acho que eram 2 anos antes ainda da gente começar a namorar. E ele não fez nada. Me convidou para ir tomar água de coco e não aconteceu nada, só conversou. Eu digo, que droga. Daí, só que eu não tinha maturidade ainda para viver aquele momento. Eu não tinha maturidade espiritual para aquilo. Uau. Então, eu vi que aconteceu no tempo certo as coisas, né? Então, eu digo, espera para todas as meninas que estão ansiosas, esperando, né, o seu príncipe encantado, né? Porque ele é encantado mesmo. Dura coisa pedir-se, né? Pra uma idade de 14 anos, 15 anos, esperar, né? No dia de hoje. Não, com certeza. Porque a gente se apavora e vai tomando iniciativa, vai se precipitando, vai achando que vai, né? Então, a espera é a única coisa que a gente não quer nesse momento. Exatamente. Tô cansada de esperar, né? E vai fazendo, vai servindo ao teu Senhor, né? Em todo tempo, vai servindo ao teu Senhor.
E para a Ângela de 30, assim, para as mulheres de 30 anos, meu Deus, né, gente? É a flor da idade. É o momento que a gente tem mais força, né? Mais força. É o momento da gente se doar num todo e para tudo, né? Daí eu digo assim, ó, tudo que te vier à mão para fazer, faz. Conforme as tuas forças, né? Foi uma fase, assim, que eu acho que eu estava com muita atividade, mas que bom que eu fui dizendo sim às coisas, né? Que são do Senhor, que pertencem ao reino. Porque hoje eu tenho 46 anos, né? Quem era a Ângela de 30? Imagina se eu não tivesse dito sim às coisas. Imagina se eu não tivesse feito todos os cursos que eu fiz com o Mauro de liderança. Imagina se eu tivesse ficado em casa, né? Imagina se eu não tivesse ido no culto. Imagina se eu não tivesse levado as minhas filhas todos os domingos com bolsa, com tudo que é coisa, né? Naquela época, indo de saia, meia calça, né? Carregando coisa, inverno. Mas a gente tem força, a gente faz. E nisso o Senhor vai nos honrando, né? Vai nos aperfeiçoando, vai nos lapidando, né? Vai nos ensinando. É no movimento, é na vida, é na atividade, né? Que o Senhor vai nos moldando e mexendo com nós. Então, é um momento de força, né? E o texto diz também, eu vos escolhi jovens porque sois fortes, né? Então existe aí uma força que pode ser dedicada, né, ao reino, ao Senhor. Então, se quem está me ouvindo hoje é um jovem, comece fazendo alguma coisa, né, para o Senhor. E o Senhor, ele vai cuidando de tudo mesmo, né? Eu creio que o Senhor, ele quando a gente cuida das coisas, ele também vai cuidando das nossas, né? Então, essa é... E agora, aos 45, o que eu vou dizer, né? Enquanto tu pensa, deixa eu só fazer um paralelo interessante. Não sei se vocês perceberam, Robert, para os adolescentes, o conselho, ele é praticamente antagônico, ao contrário do que para quem tem 30. Porque com 14, 15, espere, calma, tenha paciência. Com 30, não tenha paciência, meu irmão. Faça as coisas, entendeu? O que vier à tua mão, faça, diga sim, se permita as experiências com Deus, é claro, é óbvio, né? Num ambiente saudável, com pessoas saudáveis, mas com 30 já, agora você é o momento, né, de ir pra cima. Porque eu posso fazer completar aqui o que a pastora dizendo, porque com os 15, então, se eu estiver errado, você está se preparando para quando chegar nos 30 você esteja preparado, né? Porque se com os 15 não esperar, lá com os 30 tu vai ter que estar ainda assim, se preparar para... Porque o adolescente, ele vai se metendo em tudo, vai fazendo tudo, né? Algumas coisas ele faz forçado, como estudar, ele precisa de um empurrãozinho dos pais, né? Mas o que ele quer? Ele quer definir algumas coisas na vida dele, logo. Né? Ele tá louco que seja definido o meu futuro. E daí ele fica ansioso por isso. Afinal de contas, qual é a minha profissão? Né? Eu sempre digo assim, calma, não precisa decidir a tua profissão agora. Se precisar, dá uma pausa, 1 ano, se forma no ensino médio, mas se não tem certeza, não precisa entrar para uma faculdade sem ter certeza ainda. Né? Então, por isso que eu acho tão importante a paciência, o tempo da espera, porque parece que ela vai definindo melhor as coisas, vai nos dando uma percepção melhor das coisas, vai montando esse quebra-cabeça mais certinho dentro de nós, né? E o adolescente, ele quer isso, ele quer... Quem será que vai... Com quem que eu vou namorar? Com quem que eu... Né? Então, ele fica ansioso porque ele precisa se definir, né? Como ser... como identidade, com a sua identidade, né? Então, eu acho que a espera, ela é bem importante. Para mim, foi muito importante, né? Dentro da minha experiência, assim, ela foi bastante importante. Perfeito. E para a Ângela de agora, deu tempo de pensar? Gente, para a Ângela de agora...
Eu tenho 40, vou fazer 46. Gente, a gente já viveu tanto, né? Eu sou uma pessoa, assim, que amo servir ao meu Senhor. Ah, eu amo servir. E, embora eu tenha 46 anos, eu vou dizer para vocês que ainda tem coisas que eu preciso descobrir, né, sobre mim mesma, né? Claro que sobre Deus nem se fala, né? Mas eu tenho orado e pedido para Deus, Deus, o que tu queres? O que eu não posso deixar de fazer? Sabe que depois que eu perdi meu pai e minha mãe, eu perdi minha mãe final de dezembro de 2022 e meu pai em julho de 2023. Nossa, Pertinho. 7 meses. Eu acho que meu pai já estava orando para que Deus levasse, porque creio que ele já se via assim tão sem sentido. Desnorteado sem ela. Sem a mãe, né? E ele pediu. E sabe, gente, em tudo Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Até eu estava no DefSul agora e ministrei, o tema era moldadas. E daí eu falei sobre o vaso na mão do oleiro, a palavra de Jeremias lá. Mas toda a nossa vida o Senhor está nos moldando. Quando é que nós somos um vaso pronto? A gente só vai ser pronto no céu, né? O vaso vai estar perfeito, completo, só no céu. E como essa fase da perda dos meus pais foi tão importante, assim, como o Senhor foi trabalhando na minha vida, no meu coração, assim, me trazendo, me fazendo meditar. Ora, se a minha mãe faleceu com 76 anos, meu pai também, eu tenho 46. Quanto tempo me resta? Quanto tempo me resta? Quem vai ser os próximos? Qual a geração que está indo? A nossa. É a minha, não a de vocês, a minha. É a minha. E eu fico pensando, quanto tempo eu ainda tenho? De vida, de força. Então eu tenho orado e eu tenho dito, Senhor, me ensina mesmo a contar os meus dias. O que o Senhor quer? Porque eu não quero chegar no céu e dizer assim, Senhor, tu me confiou isso e isso eu não fiz. Senhor, eu fiz tudo isso. Uhum. Mas eu não te pedi, Ângela. Uhum. O que eu te pedi? Sabe? Eu quero... Gente, é tão louco. Agora eu vou contar um testemunho aqui. Claro. E é tão louco isso que quando a gente começa a orar e parece que a gente idealiza alguma coisa, né? Nossa, é isso que Deus tem para mim, é esse lugar. E daí veio um convite, né? Pra gente ir para Cochabamba. E essa era uma agenda que não estava dentro da minha agenda. De certa forma, eu criei uma resistência para ir para Bolívia. Eu digo, Mauro, eu na verdade eu não quero ir, amor, porque é Páscoa. Vai ter cantata na igreja, a Aurora vai apresentar. Como que eu vou ir para Bolívia? Né? E eu, amor, eu sei, mas os missionários já nos convidaram, falaram em janeiro, e agora eles não têm quem eles convidar agora. Deu, tá, então tá. Mas sabe aquele sim que tu dá assim, lutando, lutando. E a gente foi para Bolívia. E chegou lá, era uma... Gente, só a viagem é intensa, a gente passa por 3 voos, né? Então, foi um dia todo viajando. No sábado, já tinha compromisso bem cedo de manhã, 7 da manhã. E o Mauro ministrou aquela manhã, primeira mensagem, depois nós separamos meninos e meninas. Tarde livre, mas a gente também ficava disponível, alguns jovens que quisessem falar com a gente. Daí, à noite, o Mauro ministrava. E eu só ia ministrar no outro dia de manhã. E quando o Mauro ministrava, eu dizia assim, Deus, por que eu tô aqui? Deus, por que eu tô aqui? Alguma coisa dentro de mim. Por que eu tô aqui, Senhor? Porque o Mauro estava ministrando uma palavra tão maravilhosa, tão poderosa, assim,
estava sendo tão maravilhoso. Eu digo, por que eu vim? Eu ainda estava questionando. Mas aquela inquietação. Terminou o culto. E uma menina disse assim, pastora, eu posso falar com a senhora? Eu digo, claro, pode. Nisso veio mais 3. E daí eu fui com elas para uma salinha. Gente, eu não sei definir para vocês o que aconteceu naquela sala, sabe? Porque a conversa ela foi tão intensa. Imagina que cada uma delas num contexto. Cada uma veio de um lugar do Brasil, de um estado, estava cursando medicina lá. Uma no 4º ano, outra no 3º, outra no 2º. Umas filhas de crente, outras não. As 3 batizadas, outra não. Cada uma. E eu demorei muito para entender cada uma delas ali, porque elas sentaram as 4 na minha frente, né? Imagina, elas precisavam de um conselho. Enfim, elas tinham se envolvido com pessoas que não deveriam. Sabe que a Bolívia tem a questão das drogas liberada, né? Sim. Então, se envolveram com pessoas assim, bem difíceis, complicadas até de se desligar. E 2 delas estavam grávidas. E foi muito poderoso o que aconteceu, porque ali eu creio que foi um romper, sabe? De alguma coisa no mundo espiritual quanto à vida dessas crianças. Assim, de alguma forma, a nossa conversa foi para um estágio e eu pude orar por aquelas crianças e romper alguma coisa que eu creio que estava ligada no mundo espiritual, sabe? E então, assim, foi tão forte esse momento para mim, tão forte, que Deus ministrou isso na minha vida. Agora tu sabe por que tu veio. E olha só o que Deus faz, né? Olha só, às vezes a gente pensa assim, é porque eu vou pregar, é porque eu vou... Mas eu quero que tu vá para a Bolívia, que tu escute 4 jovens, que tu ore por elas. Uma sala secreta. Exatamente. E Deus ministrou tanto na minha vida ali, como se eu tivesse subido um degrau, sabe? Então, o que eu diria para uma mulher de 45 hoje... é que Deus ainda tem novidade para a tua vida. Deus ainda quer revelar alguma coisa que tu pode fazer para Ele, né? E talvez não é aquilo que você idealiza, que você acha assim. Não, é o que Ele quer que você acha. Que você, é o que Ele precisa que você faça, né? Então, ainda tem novidade. Eu já tenho minha família, eu já tenho minhas 3 filhas, eu já estou conhecendo os meus genros, eu já tenho uma igreja, eu já sirvo igreja local, mas com 46 anos eu vejo que ainda tem novidade. Eu ainda tenho muita coisa para descobrir, né, que eu posso fazer para o meu Senhor, né? E é isso que eu quero chegar no céu do Senhor, eu cumpri, o Senhor me confiou. O Senhor me confiou, né? Porque é ser o servo bom e fiel, né? É bom e fiel, né? O quanto Ele me confiou, eu quero poder dizer assim, Senhor, Tu me confiou isso. E eu fiz. Então, eu tenho feito essa oração. Para a mulher de 46 anos, eu acho que a gente pode ser madura o suficiente. O que mais, Senhor? O que mais, Senhor? Eu sei que eu vou ser vó, eu sei que eu vou continuar servindo ao Senhor sendo vó, mas o que mais? Ainda quero gastar esse tempo que me resta, né, servindo ao meu Senhor. E agora com a experiência, né? De repente sem dar tanta cabeçada e sem fazer tanta força, né? Sem fazer tanta força, pra sem gastar tempo chegar a um determinado lugar, né? Sem gastar tempo, perder tempo, né, com coisas e de repente situações que tu já sabe o atalho, já sabe o caminho, né? Muito bom. É verdade. Muito bom. A gente queria falar também sobre a escolinha, mas é que a gente não quer te interromper, então tu pode seguir, que eu vi que tu ia começar alguma coisa aí, mas pode falar que a gente ainda tem essa pautinha ainda aí.
A escola foi, assim, um período da minha vida, né? Eu era nova. A Ana Luísa, eu nem me lembro, foi em 2009, assim, que eu pensei... Eu sempre servi a igreja, assim, em quase todas as áreas, né? Limpando, né? Vendendo lanche. Fazendo lanche, discipulando, né? E o Ministério Infantil sempre foi muito forte e durou muito tempo na minha vida, né? Então, foi onde eu também decidi fazer meu curso. Eu gostava de ensinar, me descobri, né? Como ser que gosto de ensinar. Então, faz parte de mim, né? Até quem me ouve, quem me escuta ministrando, diz assim, Ângela, tua ministração é pedagógica. E porque é o jeito que eu sei ser, né? Eu preciso que as pessoas que estão me ouvindo compreendam, né? Então, eu preciso contar toda aquela história porque a pessoa precisa se encontrar. Então, Não é que o dom de governo de mestre, né? Ele é muito assim, nos dons de governo, de apóstolos, profetas. E o de mestre, ele é muito assim. Eu não tô satisfeito, que eu acho que tu ainda não entendeu. Peraí, eu vou começar de novo. Que talvez eu tenha deixado algum ponto passar que impossibilitou a tua compreensão do que eu quis dizer. Vou te contar de outra forma, então, pra ver se tu entende. Exato, é exatamente assim, sabe? É bem assim, é bem pedagógico, precisa dar uma sequência, né? Para que a pessoa vá compreendendo. Perfeito. Então, eu sou até salvação, né? Porque muitos ouviram, compreenderam e creram. Isso. Então, para mim, a questão da compreensão, ela é muito importante nesse processo. Enfim... Acabei de demonstrar. Fiz exatamente isso agora. Na prática é assim que acontece. Então foi quando eu decidi fazer pedagogia, né? Que eu pensei assim, puxa vida, nós temos profissionais na igreja, nós já atuamos tanto com as crianças, por que não uma escola cristã, um ambiente para que as crianças, os nossos filhos, né, que precisam ir para uma escola, por que não promover esse ambiente, então, cristão? Foi quando eu assim, me uni com uma equipe de pessoas que já estavam estudando, umas se formando, trouxe uma pessoa para perto, uma amiga, né, que era pedagoga também, que me ajudou a implantar a escola. E foi um processo bastante difícil, assim, porque eu era muito leiga, né? Não tinha a menor ideia do que era implantar uma escola. Nossa. Então, a gente começou, assim, né, com meio turno, né? E a gente começou lá no Casarão, onde era a casa do meu sogro. E foi muito intenso, porque daí eu estava fazendo a faculdade, implantando a escola, né? As minhas filhas estavam nos primeiros anos da fase escolar, primeiro e segundo ano, que depende muito do nosso acompanhamento, né? Alfabetização, até consolidar a alfabetização, enfim. E a igreja crescendo. E nós precisando fazer curso para dar os cursos e montar liderança na igreja. Nossa. Né? Então, olha o quanto, né? Foi uma fase muito difícil na minha vida, maravilhosa, porque a escola até hoje existe, né? Tá numa fase linda, próspera, né? Mas foi um preço tão caro, sabe? Esse início dela. Que idade a senhora tinha? Mal pergunte. Gente, vamos em 2009, né? Eu sou de 78, faz a conta aí. Ixi, perdeu, eu sou de humanas, Eu sou de humanas. Alguém de exatas aí, gente? 78, 2000 e... Eu devia ter uns 30. Né? Porque tava na fase 22, do fazer... eu tinha 30 anos. Na fase de ir com tudo. 30. Exatamente. Na fase que tu perguntou. Exato, é o conselho que eu te perguntei, eu te daria. E eu fui dando sim a tudo, né? E foi, assim, bastante intenso, porque, imagina, né? Implantar uma escola, a gente não tinha tantos modelos de escola, só de escola de educação infantil, né? Tinha alguns modelos no estado de escola cristã, como a escola de Esteio,
E a gente foi em todos, eu me lembro que eu fui na Jocum, eu fui pegando conselho de todos os lugares, assim. E a escola aconteceu, né? Graças a Deus, ela nasceu, passou pelos seus momentos bem difíceis, assim, mas foi um momento também bem difícil na minha vida, porque de 2009 a 2011, em 2011, por ter esse acúmulo de funções, eu fiquei doente, né? Quando eu me vi, eu me percebi com medo de andar de carro, Nossa. com medo de andar sozinha, né? Eu não conseguia ficar perto de muita gente, que eu já começava a me dar pânico. Às vezes, pessoas falavam comigo, meu desgaste mental era tanto que as pessoas falavam comigo e eu desligava em algum momento, porque eu não conseguia mais ficar conectada. Chegou a ter algum diagnóstico? Síndrome do pânico, sim. E daí foi quando eu procurei médico, porque quando a gente se encontra nesse estado, a gente perde um pouquinho do domínio da mente. Eu costumo dizer que existe o anjo mau e o anjo bom, né? E o anjo mau, ele vai te fazendo pensar aquilo que tu nunca pensou. Então, tu começa a ter medo, né? Eu tenho medo daquela janela que está perto de mim, eu tenho medo daquela banheira, posso fazer... Sabe, coisas que tu nunca pensou na tua vida? A gente perde esse controle. Mas o anjo bom tá lá te dizendo, não, isso que tu tá pensando é errado. É a tua consciência, o teu senso daquilo que é verdade, né? Então, eu me encontrei nesse estado. Eu digo, eu não tô bem. Eu não tô tendo controle de mim. Eu não tô tendo controle da minha mente. E disse assim, me leva pro médico. E daí, as pessoas que estavam na minha volta, eu já não tinha muito problema de dizer também, eu não tô bem. Gente, isso era novo. Nessa época, eu não tinha muitas pessoas que falassem comigo sobre isso, que me disseram, isso já aconteceu comigo, né? Então, eu disse assim, eu preciso de um médico. E daí, eu fui no médico, né? E o médico me ouviu. E quando me dava as crises que me suavam as mãos e que me dava palpitação no coração e que parecia que eu ia morrer, né? Que eu digo, meu Deus, alguma coisa está acontecendo comigo. Me levaram correndo pro posto de saúde, minha pressão estava boa. Eu dizia que eu tenho falta de ar, eu fazia assim toda hora. Eu fazia assim, eu tenho falta de ar. Eu disse assim, olha, tu não tem falta de ar. Né? Tu tá respirando normal. A oxigenação tá ok. Tá tudo certo. Então, daí eu fui num médico especialista, disse tudo que eu estava fazendo, ele disse assim, tá, então agora tu vai parar com isso, vai parar, não vai mais na escola, não vai mais, por enquanto não vai na igreja, não vai no culto. Nossa, tirou as duas coisas que pra ti deve ter sido muito difícil. E tu vai só fazer tua faculdade, né, e ficar com as tuas filhas. Foi isso que ele disse. E me deu medicação, né? Já entrei com acompanhamento. E graças a Deus, né? Pela medicação, porque ela foi essencial. Tudo é importante nessa hora, né? O cuidado, as pessoas, o amor, a proteção, a amizade, a oração. Perfeito. Né? Mas eu não parava muito tempo para orar nessa época, né? Porque, assim, tudo que me exigia muito. Livro, não conseguia ler livro. Né? Concentração, nada que me... Para vocês terem uma ideia, sabe com quem que eu gostava de ficar? Com a minha cadelinha. Olha só. Porque ela sentava do meu lado e não exigia nada de mim. Ficava quietinha ali, parada. Então eu queria ela, né? Deixa ela aqui comigo. E sol. Eu sei que muitas pessoas que passam pela depressão, síndrome do pânico, às vezes gostam de estar num quarto escuro, né? E para mim foi a reação ao contrário, sabe? Eu dizia, abre a janela porque eu preciso ver sol, né? Deixa o sol entrar. Isso era uma coisa que eu gritava, assim. E passei, assim, por 3 meses de resguardo, né? E foi essencial, assim, para minha recuperação. E depois, aos poucos, assim, eu fui tomando as minhas atividades de novo, né? Já agora me percebendo.
Porque quem passa por um quadro desses, depois começa a se ler melhor. Eu sei até onde eu posso. Eu sei o que o meu corpo está dizendo agora, sabe? Porque eu fazia tanta coisa que eu disse assim, que eu achei que eu era Mulher Maravilha. A gente acha que pode fazer e que o corpo tá tranquilo, mas não, né? Vai até um limite. E hoje eu entendo, assim, que existe até onde eu posso. Perfeito. Né? Depois disso, assim, foi uma aprendizagem muito grande na minha vida. E até hoje tenho falado, né? E é tão importante quando a gente vive, porque também quando a gente vive alguma coisa, é uma experiência, assim, a gente também dá oportunidade para o outro, né? Dizer assim, que bom que não é só eu que passei por isso, né? Exatamente. A pastora é tão humana quanto qualquer uma, Exatamente. né? Das mulheres que estão comigo e servem junto comigo e andam junto comigo. Então, é isso, assim, a escola, ela teve... depois eu voltei, né? Me reanimei e ainda fiquei por um bom tempo, né? Cuidando da escola, até que não deu mais, porque daí a vida ministerial tomou tanto, né? De mim, da minha vida, da tua rotina. da minha rotina, da minha agenda, que eu disse assim, alguém precisa cuidar da escola. Sim. Né? Então, foi quando surgiu a nova diretora, né? Que hoje quem está cuidando é minha irmã, a Daniele, que também é pedagoga. Que né? ótimo. Ficou em boas mãos conhecidas. Ela já tinha atuado na escola como prof, já conhecia todo o processo, né? Do nosso nascimento, já sabia tudo, assim. Sempre amou criança também. E hoje está ali, Escola Gente Feliz, já tem 15 anos. Nossa! Vai fazer 16 anos. Olha só. Né? Hoje a nossa escola é de turno integral, já tem mais de 70 crianças. E eu fico pensando, né? Nós passamos por tantas dificuldades e momentos difíceis como escola, em que nós até pensamos, será que nós devemos ficar com a escola aberta? Mas a gente sempre orando, tendo temor, Senhor, nos ajuda a definir, mantemos a escola aberta ou fechamos? Porque tão difícil, né? Às vezes a gente sabe que a realidade, a inadimplência vai nos levando às vezes para isso, para pensar, será que vale a pena? Gente, hoje eu penso, né? Olha a nossa realidade hoje, né? Olha os ambientes em que as crianças se encontram. Hoje estamos ouvindo de uma notícia, né? De uma criança que faleceu devido a uma agressão na escola, né? Agressão. Mas e quando se trata da referência do professor, daquilo que está ensinando? Sim. Né? Nós que sabemos naquilo que nós cremos, nos nossos princípios, nossos valores, né? E olha tudo que está acontecendo hoje. Então, a pressão que a igreja está tendo hoje, né? Quanto a esses valores, que bom que existe uma escola cristã. Com certeza. Um ambiente onde eu posso entregar o meu filho e eu sei que vai continuar falando daquilo que eu falo, como eu ensino, como eu creio, né? Então, nós resistimos, assim, a um tempo tão difícil, mas hoje eu olho, assim, para a escola, né, que só cresceu e vejo, assim, que bom que o Senhor esteve sempre com a gente e nos deu condições de prosseguir e de não desistir, né? Tá aí agora. Eu nunca imaginei que a minha filha, que eu ia ter mais uma filha e que ia passar pela Escola Gente Feliz. Sim, por causa do tempo, né? Por causa do tempo. E no fim eu tive uma filha e ama, né? Até hoje. Ela fala da Escola Gente Feliz. Ai, mãe, lá na Escola Gente Feliz. Até hoje ela vai lá e ainda brinca naquela pracinha de vez em quando, né? Que legal. Então, são memórias, assim, foi tão importante nessa fase de desenvolvimento da vida dela, né? E de tantas outras crianças. Então, eu glorifico a Deus. Não é fácil. É um preço mesmo a ser pago, é um desgaste, existem momentos difíceis, existem os momentos de dúvida, como em tudo na vida, a gente começa a ter dúvida, será
será? A gente começa a fazer essas perguntas, né? É. Será que é mesmo Deus, né? Será? Mas era, né? A gente passou por esse momento de dúvida e venceu. O Senhor foi nos conduzindo. E hoje eu vejo que ela é fruto de oração. E a gente ainda segue orando por ela, porque o nosso sonho é que ela seja uma escola de ensino fundamental, Uau! né? Que ela prossiga, Expandir ainda pro... que ela cresça, se desenvolva, porque chega lá no prezinho os pais, quando é que vai ter escola? Quando é que vai ter o primeiro ano? Os pais não querem tirar o filho, né? Então, o Senhor vai nos dar esse lugar ainda. Amém, Né? com Estamos certeza. orando por isso, vamos ampliar a escola. Amém, com certeza. E tomara que nossos filhos possam estar lá, né? Olha Sim, aí! É fundamental. Deixa um recado para aquelas pessoas que, assim como você se despertou para ter uma escola, né, para investir nisso. Então, tem Perfeito. pessoas hoje que estão tendo esse mesmo, talvez, sentimento da parte do Espírito Santo, talvez dá para abrir uma nova escola. É. Você já passou por todos os processos, você acabou de dizer aqui. Sim. Então, o que você diria para essa pessoa que está querendo implantar uma escola? Implantar. É que, gente, é muito desafiador, né? Você vai precisar se equipar de boas pessoas, bons profissionais da área, né? Mas também bons crentes, né? Que entendam que essa escola é uma escola que também possui uma missão. Ela vai exercer o seu papel enquanto escola no desenvolvimento, né, na educação, né, vai responder aos parâmetros curriculares, porque precisa ser uma escola também de qualidade, mas existe por trás de tudo uma missão muito importante. Imagina que eu estou lidando com o bem mais precioso, né, de uma família, que são os filhos, né? Mas também estou lidando com criança, com vida, né? Então é desafiador. Vai ter um custo muito grande, né? Porque a educação, gente, a educação tem um custo alto, né? Mas eu quero dizer que Deus vai dar todos os recursos necessários. Amém. Não vai Amém. deixar faltar Amém. nada, que no seu devido tempo todas as coisas vão acontecer, né? Mas vai disposto, né? Se a equipe, com uma boa equipe, persevere. Gente, a perseverança, ela é o sucesso de tudo, né? Na nossa vida. É dar o primeiro passo e continuar dando, né? Então, persevera e vai andando conforme as tuas condições, né? E eu creio que, na medida do tempo, as coisas vão acontecendo, vai crescendo, vai ampliando, né? Se a equipe de pessoas que possam te dar bons conselhos, que já passaram por isso, como eu faço nesse sentido, né? Quem que eu contrato? Que faixa etária eu começo? Que tipo de estrutura eu posso ter no início? Então, nós precisa ter alguém que te dê orientações básicas, conselhos. Então, tem essa pessoa que te dê conselhos, que seja sincera, né? Mas que vai te dar uma boa orientação. E tenha fé, porque nós andamos Pela fé. por fé, né? Se eu fosse andar só pelo que eu via, eu não teria continuado, né? O que nos diferencia também é que nós também temos um Deus, né, que vai nos suprindo. Às vezes não é naquilo que nós vemos, é naquilo que nós não vemos, né? E é isso, gente. Esse é o meu conselho. Vai! Porque assim, ó, a nossa sociedade precisa. Exato. Quanto mais escolas cristãs tiverem hoje, eu vou dizer para ti, tá? Vai lotar. Vai lotar. Porque hoje os pais estão pedindo. Carentes, né? Carentes disso. E eu vou dizer que para algumas turmas nós não temos mais vagas. E os pais chegam lá e dizem assim, como assim não tem vaga? Não tem, nossa estrutura não comporta. Mas o pai não vê outro lugar. Não vê outro lugar. Porque é o medo, né? É o medo, é o meu filho. Então, assim, ó, abram. Que tenham muitas escolas cristãs.
quantas nós pudermos ter. Amém, amém. Amém? Pastora, tá tão bom o nosso papo, mas a gente respeita Tanta teu... coisa, né? mas ainda faltou um monte ainda, não é? Nossa pauta ali. Verdade, Mas tem gente. tanta coisa, olha, Obrigada é uma por essa história... oportunidade, A gente viu? tem aqui É linda, a gente tem que voltar, né? Fazer a parte 2, mas pra agenda da pastora agora só no que vem, eu acho. Você vai encaixar. Pô, cara, é personalizado. Eu né? tentei falar um pouquinho de personalizado. cada, né, gente? Não. Um pouquinho de cada. Mas a ideia é essa, é uma vida, são 45, quase 46 anos, resumidos em uma hora, não tem como, né? Se a gente se concentrar em cada quadrante, não vai muita ter como, é coisa. muita coisa, né? Deixa eu botar aqui na câmera primeiro que vai falando. Ah, tá, Mas Olha aqui, ó, nós temos ali, ó, Robert. Hoje nós temos que uma lindo. lembrança personalizada, Viu só? feita pela Anne, da Anne Papelier. Ah, Olha aí, obrigada. essa empresa maravilhosa que é nossa parceira lindo. aqui. Fica essa tua necessaire e também um bloquinho de anotações que lindo nós esse sabemos que bloco. você gosta de escrever, Eu de nunca anotar. dou conta de bloco lá em casa, Ah, é? né? Então eu fico muito feliz. E necessário, então nem se fala. É. Some todas. Essa aqui, que bom que tá escrito Pastora Ângela, o meu nome. Porque mãe de mulher não tem direito a nada. Maquiagem, já era. né? Roupa, Opa! joia, não tenho nada lá. Qualquer necessário que chega e diz, ai, mãe, eu vou pegar, tô precisando. Eu digo, eu gosto dessas com nome, porque daí não tem essa... Sim, porque daí tu sabe onde procurar. Se tu encontrar essa aí no quarto de uma das três, tu, o que tá fazendo aí? É minha, essa aqui tá com o meu nome, né? Gente, obrigada pelo carinho. Nós que lindo, agradecemos a tua disponibilidade e agenda. Agradecemos tua história, por ter Obrigada, vindo aqui. gente, Obrigado por ter dito sim pro chamado do Senhor pra ti. Obrigado por ter continuado dizendo sim. Todos os dias você volta e volta a dizer sim, eu vou dar conta, vai dar certo, eu vou tentar, vou mais uma vez, mais uma semana, Tem mais um texto mês. muito que eu... Só para encerrar. Amém, Eu vai. gosto muito do apóstolo Paulo, diz que o amor de Jesus nos constrange, né? Nos comprime, nos leva para um lugar só, né? Quando a gente entende o amor dele por nós, né? Não tem como não retribuir de alguma forma, né? Então eu deixo essa mensagem, né? Para você que já entendeu o amor de Jesus na sua vida, não tem como não retornar. Né? Como aquela mulher que derramou o que ela mais tinha de precioso, que era o perfume, né? Então, quando a gente entende o amor e o quanto nós somos perdoados, não tem como não ofertar o que eu tenho de melhor, que é a vida, que é o tempo, que é a força. É, né? não tem volta. O amor, Jesus nos constrange. Amém. Nossa, que baita, Deus baita abençoe. encerramento, Robert. O problema é que agora eu vou falar e vou estragar. Eu vou falar agora depois de ti. Gente, obrigada. Era melhor ter Vocês são cortado. demais, viu? Capaz. Eu vou estar aqui com vocês. Que bom, Nós passa que tão agradecemos. rápido. A gente fica olhando e fala, nossa, mas que rápido que passa, pastora. Obrigado. Que Deus abençoe tua família, a igreja que vocês pastoreiam. Que Deus Amém. abençoe que muitas outras pessoas possam conhecer a trajetória da pastora Ângela e possam ser mentoreados, cuidados por ti. Tu possa fazer tanta diferença, né, como já tem feito, né, Robert? Na vida de tantas mulheres e possa ajudar, né, a próxima geração a serem mulheres mais sábias, mais fortes. Amém. Plenas, né? Nem falamos do Plenas. pleno, ainda tem, viu? Como sempre Ainda escapa tem alguma o coisa, ainda plena, tem o né? pleno, não dá pra falar de tudo. Professora, Deus abençoe, muito obrigado por ter aceito o nosso Amém. convite. Deus abençoe também. viu? Robert, Amém. encerra pra nós? Sim. Pastora, então já agradecemos, é uma honra e vamos marcar a próxima, né? Vamos, ano que Vamos. vem ela vai ter que Vamos lá. arrumar Amém. um... Quero te pedir que você curta, que você compartilhe, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para aquelas mulheres que se identificam com a vida da pastora. Eu tenho certeza que vai servir de edificação. Então, já envie lá. Te aguardamos para o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Deus gente. abençoe.